Isso aconteceu há muitos anos, no interior de Pernambuco, em uma pequena casa cercada por plantações, árvores antigas e uma estrada de barro que ficava quase deserta depois que o sol se escondia. Naquela casa moravam 3 pessoas. O pai se chamava Antônio, um homem simples que trabalhava desde cedo nas terras da região. A mãe, Maria das Dores, cuidava da casa, das galinhas, da comida e da única filha do casal. A menina se chamava Ana Clara e tinha apenas 8 anos. Era uma criança alegre, conhecida por correr pelo terreiro descalça, brincar debaixo das árvores e passar horas fazendo pequenas bonecas com retalhos de pano que a mãe guardava. Todos os dias eram praticamente iguais. Antônio saía bem cedo para trabalhar. Maria acendia o fogão a lenha, colocava água para ferver e começava os afazeres. E Ana Clara brincava pelo quintal até ouvir a mãe chamar para o almoço. A família vivia com pouco, mas vivia bem. Até que numa certa semana, tudo começou a mudar. Ana Clara acordou com febre. No início, os pais não se preocuparam tanto. Maria preparou um chá, colocou um pano molhado sobre a testa da filha e imaginou que, em alguns dias, ela estaria melhor. Mas a febre não passou. A menina começou a perder o apetite. Parou de brincar. Ficava sentada na cama olhando para a janela durante horas. Às vezes, Maria entrava no quarto e encontrava a filha olhando fixamente para algum ponto atrás da porta. O que você está olhando, minha filha? Nada, mãe. Mas logo desviava os olhos novamente para o mesmo lugar. Com o passar dos dias, a situação piorou. A menina ficou cada vez mais fraca. Antônio decidiu levá-la até a cidade. Naquela época, o acesso era difícil. Eles precisaram conseguir uma carona com um vizinho que possuía uma caminhonete antiga. Depois de horas pela estrada de barro, chegaram ao hospital. O médico examinou Ana Clara, pediu exames. A criança tomou medicamentos, mas nada explicava completamente o que estava acontecendo. Voltaram para casa com remédios e recomendações. Durante alguns dias, a febre parecia diminuir. Depois voltava, mais forte. Levaram Ana Clara novamente ao médico. Fizeram novos exames. Nada. Os pais começaram a ficar desesperados. Maria emagreceu de tanto se preocupar. Antônio já não conseguia trabalhar direito. Mas havia uma coisa que eles ainda não haviam contado aos médicos. Ana Clara estava começando a ver alguém dentro da casa. A primeira vez aconteceu durante a madrugada. Maria dormia quando escutou a filha chorando no quarto ao lado. Correu até lá e encontrou Ana Clara encolhida no canto da cama, apontando para perto da janela. "Ela está ali, mãe." Maria olhou. Não havia ninguém. "Quem está ali?" A menina respondeu. "A mulher." "Que mulher, Ana?" A criança começou a chorar ainda mais. "A mulher de vestido comprido. Ela fica me olhando." Maria tentou acalmar a filha. Pensou que fosse apenas um pesadelo causado pela febre. Mas aquilo começou a acontecer quase todas as noites. Às vezes, Ana Clara acordava dizendo que a mulher estava perto da porta. Outras vezes, dizia que ela permanecia sentada numa cadeira, observando enquanto todos dormiam. O mais estranho era que a descrição nunca mudava. Uma senhora muito magra, cabelos compridos, vestido antigo e o rosto parcialmente escondido pela sombra. Certa noite, Antônio perdeu a paciência. Entrou no quarto com uma lamparina nas mãos e disse: "Minha filha, não existe mulher nenhuma aqui." Ana Clara olhou para o pai e respondeu: "Ela está atrás do Senhor." Antônio se virou rapidamente. Não havia ninguém. Mesmo sendo um homem que não acreditava em assombrações, naquela noite ele dormiu com a porta do quarto aberta. Numa madrugada de chuva,
Maria acordou com um barulho de cadeira sendo arrastada. Chamou Antônio. Os dois foram até a cozinha. A cadeira estava no meio do cômodo. Eles tinham certeza de que antes de dormir, ela estava junto à mesa. Foi nessa época que uma vizinha chamada Dona Celina começou a visitar a família. Ela era uma senhora mais velha e, ao perceber a situação da criança, perguntou: "Vocês já chamaram alguém para benzer essa menina?" Antônio respondeu imediatamente: "Isso é doença. Médico é quem resolve." Mas Maria já estava disposta a tentar qualquer coisa. Dona Celina falou sobre uma benzedeira conhecida no povoado vizinho. Seu nome era Dona Quitéria. Diziam que ela benzia crianças havia mais de 40 anos. Não cobrava dinheiro. Nunca prometia cura. Apenas dizia que havia coisas que médico tratava e outras que ela tentava afastar com oração. No dia seguinte, Maria pediu que fossem buscá-la. Dona Quitéria chegou no fim da tarde. Era uma senhora pequena, de cabelos completamente brancos, usando um vestido simples e carregando uma bolsa de tecido. Assim que entrou na casa, parou perto da porta. Olhou para o corredor. Depois olhou para Maria. "A menina dorme naquele quarto?" Maria ficou surpresa. Ninguém havia mostrado onde Ana Clara dormia. "Dorme." Dona Quitéria caminhou devagar até o quarto. Ana Clara estava deitada. Quando viu a benzedeira, a menina ficou séria. Dona Quitéria sentou-se ao lado da cama e perguntou: "Você anda vendo alguém aqui?" Ana Clara não respondeu. A benzedeira insistiu: "É uma mulher." A criança começou a chorar. Maria levou a mão à boca. Antônio permaneceu encostado na parede, sem dizer nada. Dona Quitéria pediu um copo com água, um ramo de alecrim e algumas folhas que Maria cultivava perto da cozinha. Depois começou a rezar em voz baixa. Passava os ramos ao redor da cabeça da menina, enquanto fazia orações. Durante alguns minutos, nada aconteceu. Até que Ana Clara abriu os olhos e começou a olhar para trás da benzedeira. "Ela está vindo." Dona Quitéria não parou. "Continue deitada, minha filha." A menina começou a respirar rapidamente. "Ela não quer a senhora aqui." Nesse momento, uma porta bateu no outro lado da casa. Antônio correu para verificar. Não havia vento. As janelas estavam fechadas. Quando voltou ao quarto, Dona Quitéria continuava rezando. De repente, o copo de água que estava sobre uma pequena mesa caiu no chão. Maria começou a chorar. A benzedeira parou a oração. Ficou alguns segundos olhando para a menina. Depois perguntou aos pais: "Antes dela adoecer, aconteceu alguma coisa diferente aqui?" Antônio respondeu que não. Maria ficou pensativa, até se lembrar de algo. Semanas antes, Ana Clara havia aparecido em casa segurando uma boneca velha. Era uma boneca de pano, suja de terra, com apenas um dos olhos costurados. Maria perguntou onde a filha havia encontrado aquilo. A menina disse que estava perto de uma árvore antiga nos fundos do terreno. Como era apenas um brinquedo velho, Maria lavou a boneca e deixou a menina brincar. Depois de algum tempo, nem se lembrava mais dela. Dona Quitéria perguntou: "Onde está essa boneca agora?" Ana Clara respondeu: "Debaixo da minha cama." Antônio se abaixou e puxou o brinquedo. No momento em que Dona Quitéria viu a boneca, ficou séria. Pegou o objeto com cuidado. Virou de um lado para o outro. Em uma das costas havia um pequeno corte costurado com linha escura. A benzedeira abriu parte da costura. Dentro havia pequenos pedaços de papel já envelhecidos. Num deles ainda era possível enxergar um nome escrito. Dona Quitéria não contou o que estava escrito. Apenas fechou a boneca novamente e disse: "Isso não devia ter sido trazido para dentro dessa casa." Antônio perguntou:
A senhora está dizendo que essa boneca deixou minha filha doente? Dona Quitéria respondeu: eu estou dizendo que alguém colocou alguma coisa nela há muito tempo, e sua menina encontrou onde não deveria. A benzedeira levou a boneca embora. Antes de sair, fez outra oração na porta e pediu aos pais que não deixassem Ana Clara sozinha durante alguns dias. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez em semanas, a menina dormiu até amanhecer, sem febre, sem pesadelos, sem falar sobre a mulher. Nos dias seguintes, começou a comer novamente. Pouco a pouco, voltou a brincar pelo terreiro. Antônio continuava sem saber exatamente no que acreditar. Talvez os medicamentos finalmente tivessem começado a funcionar. Talvez tudo tivesse sido coincidência. Mas Maria acreditava que Dona Quitéria havia retirado alguma coisa daquela casa. Antes de ir embora, porém, a benzedeira deixou um aviso. Se essa mulher aparecer novamente, não pergunte quem ela é. Não responda se ela chamar pelo nome da menina. E, principalmente, não deixem ninguém entrar depois da meia-noite. 3 noites se passaram. Nada aconteceu. Na 4ª madrugada, Antônio acordou com um barulho. Alguém estava batendo na porta da frente. Maria acordou também. Os dois permaneceram em silêncio. Então, veio uma voz de mulher do lado de fora, muito baixa, quase um sussurro. Ana Clara. A menina acordou no mesmo instante. Olhou para a mãe e disse: é ela. As batidas aconteceram novamente. Antônio pegou a lamparina e caminhou até perto da porta. Maria segurou seu braço. Lembrou imediatamente do aviso da benzedeira. Ninguém abriu. Durante alguns minutos, a voz continuou chamando Ana Clara. Depois parou. Na manhã seguinte, Antônio abriu a porta. Não havia ninguém. Mas sobre o chão molhado, perto da entrada, encontraram pequenas marcas de pés descalços. Elas começavam na estrada, seguiam até a porta e terminavam ali. Não existia nenhuma pegada voltando. Depois daquela madrugada, Ana Clara nunca mais viu a mulher. Cresceu, saiu daquela região e construiu sua própria família. Depois de alguns anos, moradores contam que, em determinadas noites, ainda era possível ouvir 3 batidas na porta. E existe uma história ainda mais estranha. Dizem que muitos anos depois, quando Dona Quitéria já estava muito velha, perguntaram o que ela havia encontrado dentro daquela boneca. A benzedeira respondeu apenas: aquela boneca não pertencia à menina. Perguntaram então de quem era. Dona Quitéria ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: da mulher que estava procurando por ela.